Gente, estamos trabalhando na exposição da carta de Paulo aos Romanos, então prepare aí, e nós vamos caminhar, estamos versículo por versículo nessa carta maravilhosa, que na verdade é o grande tratado teológico do apóstolo Paulo em relação à justiça de Deus. Não é? Martim Lutero disse que Romanos é o principal livro do Novo Testamento, o mais puro evangelho. João Calvino disse que Romanos abriu os tesouros do céu para ele, quando ele estuda essa carta. Não é? Então nós temos testemunhos da importância desse texto sagrado, e é claro, continua ainda falando ao nosso coração nos dias de hoje. O autor é Paulo, os destinatários são os irmãos da igreja de Roma. Não foi Paulo que começou essa igreja, e ele também não tinha nenhum problema específico para tratar com Roma, para escrever essa carta, apenas como apóstolo de Jesus, não é? Ele vai então dar essas instruções e vai tratar com essa igreja umas questões doutrinárias e práticas para o crescimento da igreja. Então nós temos ele em Corinto, na sua terceira viagem missionária. Ele fica 3 meses em Corinto, e ali então ele escreve essa carta aos Romanos, praticamente no começo do ano de 57, tá bom? Então essa é um pouquinho dos dados aí, dessa carta. E aqui eu coloquei para você, para que você lembre a estrutura, certo? Se alguém perguntar para você o que Romano quer dizer, o que ensina essa carta, são 16 capítulos, e o que significa ela? Aí você vai lembrar de novo, lembra da água gasificada que você está abrindo, e tá aí, quando você abre faz o barulho pss, né? E eu fiz um acróstico PSSS, para que você saiba, porque tem um grande bloco teológico do capítulo 1 ao capítulo 11, onde nós vamos ter o pecado no capítulo 1 a 3, no 3 a 5 salvação, do 6 a 8 santificação, do 9 ao 11 segurança, e o último S é um bloco prático, que é do 12 até o 16, e assim Paulo costuma dividir as suas cartas, né? No primeiro bloco teológico, no segundo bloco prático, e assim que nós vamos caminhando, tudo bem? Do 1 ao 3 ainda nós não entramos, nós estamos no capítulo 1, mas não entramos ainda nesse bloco do pecado, porque nós estamos ainda na saudação, né? Ele ainda está saudando a igreja, ainda está falando, olha, eu queria estar muito com vocês aí, e nós temos visto então essa saudação, vimos 2 semanas atrás o coração do apóstolo. Se você chegasse pertinho dele e falar, deixa eu ouvir a batida do seu coração, aí você ouvir ele dizer assim, eu sou devedor. Eu sou devedor. E qual era a dívida que ele tinha? Ele fala assim, eu sou devedor e eu estou pronto para quitar essa dívida, que eu estou pronto para pregar o evangelho a vocês também que estão em Roma. Então ele se sentia devedor, porque ele tem a mensagem que muda o destino das pessoas, que muda a história da pessoa, que transforma a vida da pessoa, e ele fala, eu tenho uma dívida para com vocês, eu sou o devedor, mas estou pronto para pregar o evangelho para vocês que estão em Roma. E semana passada nós vimos um pouquinho a definição desse evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então nós estamos ainda nessa saudação, e hoje nós vamos terminar essa saudação. Nosso texto dessa manhã é o capítulo 1, verso 17, abra sua Bíblia comigo, mantenha ali aberta, por gentileza, e nós vamos caminhando só nesse versículo hoje, porque esse versículo, gente, é o versículo que praticamente causa uma bomba, uma dinamite no coração de Martinho Lutero, quando ele usa para a reforma protestante. É esse versículo que o Espírito de Deus move no coração, abre os olhos de Lutero, para que ele então entenda e comece a escrever as suas 95 teses, que vai resultar na reforma protestante, esse movimento que depois do evento Cristo, né, depois do evento da morte do nosso Salvador, sua ressurreição e a descida do Espírito no Pentecostes, depois desses eventos, certamente é o evento mais importante da nossa história cristã, né? Esse momento da reforma, onde a igreja que tinha se perdido, ela volta aos trilhos da ortodoxia. Romanos 1,17, mantenha a sua Bíblia aberta, e você vai ver aquilo que era o assunto de Paulo. Paulo, ele não falava em outra coisa, ele tinha um assunto, e esse era o evangelho. Aos Coríntios ele fala assim, olha, não me propus saber nada entre vós, a não ser este, Cristo crucificado. Então é o assunto dele, é o evangelho, a história do Salvador, a sua vida e a sua obra. E agora ele vai chegar nesse 17 e os seus olhos vão ser abertos. Ele vai introduzir para nós um assunto que é muito importante
para nós e foi aonde mexeu com as bases, não é, da teologia medieval, que é a justiça de Deus. Quando você ouve justiça de Deus, o que é que vem à tua mente? Justiça de Deus. Talvez épocas diferentes pensem nessa expressão de uma forma diferente. Talvez hoje em dias de evangelho tão antropocêntrico, né, onde as pessoas elas são tudo gira em torno das pessoas, inclusive na igreja. Talvez a justiça de Deus seja vista dessa forma, assim: Deus vai me honrar, Ele vai me honrar. Então Deus é justo, eu estou sendo humilhado e um dia Ele vai me honrar. Talvez essa seja a ideia de justiça de Deus. Ou senão as pessoas vão ver o meu sucesso. Hoje que eu estou na pior, todo mundo dá risada, mas elas vão ver o meu sucesso. Deus é justo. Talvez essa seja a ideia de justiça. Deus vai me abençoar depois de tanto tempo sofrendo do jeito que eu estou. No final Deus vai me abençoar e as pessoas vão ver. Talvez essa seja a ideia de justiça de Deus que muita gente tem nos dias de hoje. Mas nas Escrituras está longe de ser esse conceito. Nas Escrituras e na nossa tradição, na história da igreja, e nós vamos observar aqui, principalmente nessa época da Reforma, é muito mais profundo do que esses pensamentos superficiais. Deus vai me honrar, eu que estou sofrendo, como se Deus tivesse que honrar alguém. Quem tem que honrar somos nós que o honramos. Ele é digno de glória, Ele é digno de honra, Ele é digno de louvor, porque a Ele pertence o domínio, a glória e a honra. Eu e você somos servos. Servos não procuram a sua honra. Servo procura a honra do seu Senhor. Sabia que até o Espírito de Deus, ele não busca a sua própria honra? Tudo que ele vai fazer, ele vai honrar o nome de Jesus. E Jesus falou: vou enviar o Consolador, e Ele vai estar com vocês para sempre, Ele vai ensinar vocês todas as coisas, Ele vai me honrar. Até o Espírito de Deus honra Cristo, mesmo sendo completamente Deus como Ele é. E aí os crentes querem honra, aí quer cantar: digno de honra sou eu, Deus vai me abençoar. Graças a Deus ninguém canta isso. Mas o nosso coração às vezes quer essa honra e fala: a justiça de Deus vai me honrar. Procure a honra que é do Cordeiro, não a sua. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele te exalte. Procure a honra do Cordeiro, não a sua, ok? Ele que é digno de honra. Então justiça de Deus não tem nada a ver com Deus vai te honrar. Pelo menos nas Escrituras não. Na cabeça do povo hoje talvez, mas nas Escrituras não. O que Paulo quer dizer com justiça de Deus? Esse era um assunto que deixava as pessoas aterrorizadas. Na Idade Média, no final da Idade Média nós temos a Reforma Protestante, e Lutero era um dos personagens que tinha pavor desse termo, a justiça de Deus, porque ele entendia que não era Deus me honrar, isso Deus vai fazer justiça, mas era que Deus ele é absolutamente santo, Deus é absolutamente puro, correto, justo, e nós somos completamente pecadores, contaminados com o pecado. Ele fez uma aliança conosco, e ele falou: olha, nessa aliança você tem promessa, isso lá com Adão, lá atrás, você tem sanções, uma proibição, e você tem uma punição, e se você quebrar essa nossa aliança, você vai sofrer as punições. Era a aliança que Deus tinha feito com Adão, e ele quebrou essa aliança, e quando ele quebra essa aliança, ele é sujeito e vai ser sujeito à punição dessa quebra da aliança. Então agora, como pode eu que quebrei a aliança em Adão, como é que eu posso agora me aproximar de um Deus absolutamente santo e que tem toda a condição e que tem toda a autoridade, direito de me punir porque eu quebrei a aliança com Ele? Como é que eu vou chegar, me apresentar diante de um Deus justo como esse? Eu estou em débito, em dívida, e eles morriam de medo de estar diante de Deus. Naquela época, na Europa, nós tínhamos acontecendo a peste negra, lembra? A peste bubônica, que ceifou 1/3 da população europeia. Você imaginou isso, gente? Nós passamos pelo Covid aqui, foi terrível, é claro, tivemos perdas, foi muito difícil, ficamos trancados, né? E deu todo aquele temor em muita gente.
e ceifou muita gente, mas não chegou nem a 10% da população brasileira. Uma pessoa já seria terrível, eu sei, mas imagina 30% da uma população. Imagina uma doença que levasse 30% dos brasileiros. Olha como, e fora ainda a questão higiênica que ia ficar, porque na Idade Média seria bem diferente dos dias de hoje, não é verdade? Não pense que as pessoas iam andar de máscara na rua, máscara bonitinha, álcool gel 70%. Né? Imagina só, e proliferou, e a pessoa estava morrendo de medo. Por quê? Porque a morte estava muito viva, quase um paradoxo aqui, né? Mas a morte estava muito presente na vida das pessoas, e elas sabiam que uma vez que elas iam morrer, elas iam estar diante de um Deus justo, e esse Deus justo estava pronto para lidar com ela que quebrou a aliança, e a justiça de Deus fazia as pessoas tremerem os joelhos, porque eu vou estar diante de um Deus santo, e eu sou um pecador. Talvez muita gente hoje não acredita em Deus, porque ele não quer pensar na possibilidade de estar diante de um Deus santo. Muito mais fácil, Deus não existe, esquece isso, porque eu me garanto, eu não preciso me responsabilizar, eu não preciso bater o joelho, acabou, é melhor eu pensar nisso. Que ilusão, né? Quando você fecha os olhos nessa vida, você vai estar diante de um Deus justo. E a Bíblia diz que todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um de nós responda por aquilo que fizemos nessa vida por meio do nosso corpo. Sim, haverá um tribunal, sim, haverá uma presença maravilhosa de Deus, e nós vamos estar lá, e essa agora vai ser executada a justiça de Deus. Como pode um pecador estar diante de um Deus justo? Essa era a aflição do coração de Lutero, porque ele fala assim: eu sou pecador, eu não posso fazer nada para ser aceito diante de Deus, não há nada que eu possa fazer para que Deus se agrade de mim, porque eu quebrei a aliança. Só que a teologia medieval, eles diziam sim, há uma forma de você conseguir créditos diante de Deus: faça boas obras, adquira os seus méritos, assim você vai ter créditos diante de Deus. E Lutero, ele era expert em créditos. Ele orava mais que todos os outros monges. Ele fazia jejuns, vigílias. Enquanto os outros dormiam, ele estava lá se martirizando, se batendo o seu próprio corpo. Olha o que ele chega a dizer em uma das suas afirmações: quando eu era monge, cansava-me grandemente de tanto buscar o sacrifício diário. Me torturei durante 15 anos com jejuns, vigílias, rezas e outras obras muito rigorosas. Acreditava sinceramente que conseguiria, olha só, a justiça por meio das minhas obras. Eu achava que fazendo todas essas coisas externas, eu ia estar diante de Deus e ser aceito. Na hora da justiça de Deus, eu ia ser aceito. Eu ia passar por tudo isso que eu tenho feito com a minha vida. Esse é um entendimento talvez veterotestamentário, lá do Antigo Testamento, da aliança das obras, quando Deus faz essa aliança com Adão. E é incrível, gente, porque a gente acaba confundindo um pouco isso. Porque a gente olha para as Escrituras e a gente que vive na era da nova aliança, às vezes a gente ainda se coloca debaixo de um entendimento da antiga aliança. E a antiga aliança tinha uma nomenclatura que chamava aliança das obras. Faça isso e viverás. Guarde os meus mandamentos e você viverá. Você tinha toda essa ligação. E quando foi feita então essa aliança com Adão, ele teria que mostrar uma obra de obediência para ser aceito. Essa era a aliança. Adão tem ali uma árvore, e você não coma dessa árvore, porque no dia que você comer, você vai morrer. Era algo que ele tinha que fazer para permanecer no jardim e debaixo da promessa da aliança de Deus. Era algo que ele tinha que fazer. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz na própria carta de Romanos capítulo 5. Diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, que esse um homem, Adão lá atrás, e pelo pecado entrou o quê? A morte, assim também a morte passou a todos os homens. Adão pecou lá no jardim e eu e você recebemos a culpa do seu pecado. Por quê? Porque ele era o nosso representante. Ele era o representante da humanidade. E quando ele cai, toda a sua descendência cai com ele. E ele continua: por uma só ofensa veio o juízo
sobre todos os homens para quê? Para condenação, não tem nem apelo. O juízo é para condenação, a justiça de Deus já está decretada. O homem pecou, o homem morrerá. E aí a pessoa, como é que eu vou estar diante de Deus? De um Deus santo, justo, que Ele já me condena pelo meu pecado. Não tem saída para mim. E Lutero, desesperado, ele chegou a falar assim: eu odeio a justiça de Deus. Pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Isso por causa, guarda essa palavra, representatividade. Representatividade de Adão. Adão nos representava, ele pecou, nós pecamos. E isso era muito forte no Antigo Testamento. Faça isso e viverá. Eu destaquei 2 palavrinhas ali, separei 2 versículos só para você ver. Se, então. Guarda isso, olha. Se, então. Quando aparecer nas Escrituras, se, então, nós temos uma condicionalidade, que é uma característica da antiga aliança. É uma aliança condicional. Condicional ao quê? As obras, aquilo que você vai fazer. Agora, pois, se você diligentemente ouvir a minha voz e guardar a minha aliança, então, só depois da sua obediência, você será a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Você obedece, se você obedecer, então você tem a minha promessa. É uma aliança condicional à obediência. Continua mais um, eu separei para você. Levítico 26, se andares nos meus estatutos e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, só então, eu vos, e aí você tem várias promessas, eu vos abençoarei, bendito serás aqui, bendito será na entrada, bendito será na saída, várias promessas. Mas se não ouvides e não cumprides todos esses mandamentos, e se rejeitares os meus estatutos, então eu também, e aí vem vários, que a Bíblia chama até de maldições. Você será maldito na cidade, maldito no campo, você, o fruto do teu ventre, aí tem várias, mas está tudo condicionado à obediência, e essa é uma característica da aliança, da antiga aliança. Faça isso e viverá. Jesus mesmo, nos evangelhos, gente, ainda estávamos debaixo da antiga aliança, certo? A nova aliança começa onde? Na morte de Cristo. É a nova aliança no meu sangue, disse Jesus, certo? Quando morre o testador, o seu sangue é derramado, ali inicia a nova aliança. Então, ali os evangelhos, Jesus ainda ele veio debaixo da antiga aliança para dar início à nova aliança. E perguntaram: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E debaixo da velha aliança, o que você tinha que fazer? O que está escrito na lei, Jesus disse. E aí ele resume: amarás o Senhor Deus, todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus fala o quê? Muito bem, faz isso e viverá. É a antiga aliança. É o antigo acordo, eu tenho que fazer isso, permeou toda a teologia medieval. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ter méritos, créditos, porque um dia estarei diante da justiça de Deus, e diante da justiça de Deus eu já estou condenado. Então eu preciso fazer alguma coisa, obedecer. Eu preciso fazer, para que eu possa ganhar créditos, para que eu seja aceito diante de Deus, para que naquele dia Ele olhe e fale assim: muito bem. E eu ouvi essa semana uma pessoa falando sobre alguma coisa sobre isso, né? Fazer um checklist, como se você chegasse no céu. Vamos lá, checklist do pastor Ciro. Pastor Ciro, você foi um bom marido. Muito bem, cheque. Você foi um bom filho. Cheque. Você foi um excelente pastor. Cheque. Você foi... O que o Ciro não é bom? Vamos... Eu não vou falar que ele tem pantufa rosa, não vou falar isso. Não fala isso dele aqui de cima. Usou pantufa não rosa. Não usou uma pantufa rosa. Não sou eu, não, está na internet, isso depois você procura, tá? Pantufa rosa você vai achar. Não, ele não teve um quesito, não merece entrar no céu. Querido, não é assim, a justiça de Deus não é mais assim, não é por aquilo que você faz. Você pode apresentar uma lista de quesitos, ok, nunca vai ser suficiente. Porque sobre você e sobre mim existe a marca de um pecado que foi lá no Jardim do Éden e que nos condena, e não tem nada do que eu possa fazer e você possa fazer para sermos aceitos diante do Senhor. Estamos perdidos. E Lutero sabia disso. Essa era a aliança das obras. Mas aqui no texto você vai ver o que ele está dizendo. Tudo isso é para falar dessa introdução da justiça de Deus, mas calma. Visto que a justiça de Deus,
Olha o que ele fala agora. Paulo ele fala que essa justiça, ela se revela aonde, gente? Fala assim, olha, nele, algumas traduções nele, que no Evangelho que falou no verso 16, mas a minha tradução é assim, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Essa justiça de Deus, ela se mostra no Evangelho. E nós vamos para o Evangelho e temos que ver o que é essa justiça de Deus. Porque nessa justiça de Deus, eu posso entendê-la, e foi onde Lutero entendeu, e onde eu quero trazer aqui, porque essa compreensão de Paulo. E eu gosto de usar esses termos financeiros, porque aí todo mundo vai entender, né? Todo mundo entende esse negócio, né? Positivo e negativo, certo? Estamos falando de finanças aqui, é mais fácil, né? Se eu falar de eletricidade, eu não vou conseguir nem chegar no meio do caminho, de positivo e negativo. Mas de finanças, a gente consegue, positivo e negativo. Então, imagine que você tem uma conta diante do Senhor. E o teu saldo, ou ele é positivo, ou ele é negativo. Para que você seja aceito. E você tem um saldo negativo, que são o quê? São as suas dívidas. Certo? O que a Bíblia chama de pecado. Você está em dívida com Deus, eu e você estamos em dívida com Deus. Todo pecador nessa terra, todo homem, mulher, criança, já nasce com uma dívida com Deus, porque ele é homem, é um ser humano e é pecador. Não pense que criança é anjinho que nasceu, não pense que é pura dos seus pecados. Ela é filha de Adão, é descendente de Adão, carrega a culpa de Adão. Ela não é pecadora porque peca, ela é pecadora porque ela nasce nesse estado de uma natureza pecaminosa. Davi disse, em pecado me concebeu a minha mãe. A criança pode ser ingênua, mas inocente diante de Deus, não há um justo sequer, diz Paulo em Romanos. Não há um justo sequer. Teu filho precisa de Cristo. Por isso que a gente fala para os pais, você promete educar essa criança, ensinar essa criança nos caminhos do Senhor, porque ela precisa de Cristo Jesus. Ela não é salva pela sua infantilidade, ela é salva por Cristo Jesus. Existe um só Salvador, e não é a infantilidade, não é a inocência. Um Salvador só, que é Cristo Jesus. Então nós temos uma dívida, só que nós temos um lado de crédito, e a antiga aliança era assim que ela fazia. Você tinha uma dívida, que é o seu pecado, e agora você coloca créditos na obediência. Se você ouvir a minha voz, então eu te farei isso. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, então eu virei e sararei a sua terra. Isso não é uma promessa para nós não, desculpa não é. É uma promessa para Israel, na dedicação do templo, quando Salomão estava dedicando o seu templo. Não destrua o texto falando assim, se a igreja buscar a Deus, Deus vai sarar o Brasil. Não é isso que o texto diz, desculpa. Isso são regras da antiga aliança. Se você fizer isso, então eu vou fazer isso. Aí a crentaiada tenta fazer de tudo para conseguir crédito. Vamos orar mais. Lógico que você tem que orar. É o jeito que você fala com Deus, é o jeito que você rende o seu coração, você se humilha, lógico que você tem que fazer isso, mas não é para ser aceito diante de Deus. Você ora porque você não aguenta ficar sem falar com o teu Salvador, você ora porque você precisa, tua alma suspira pelo Deus vivo, não é para bater cartão diante de Deus. Deus, vou orar aqui 5 minutos, me abençoa lá, porque se eu orar, então o Senhor vai me abençoar, então aguenta aí. Eu vou para a Bíblia, lógico que eu preciso ler, estudar, lógico que eu preciso, mas não para ter créditos diante de Deus. Eu leio para conhecer a Deus, deixa eu conhecer quem é o amado da minha alma, e aí você lê e o conhece, você lê e a tua vida é transformada, você lê e conhece os caminhos do Senhor, não para ser aceito. Tem pessoas que vão tentar de tudo para dar esse crédito positivo, para ser aceito diante de Deus, através da obediência das obras. Isso era a Idade Média, e até infelizmente algumas igrejas ainda depois, né? Mas olha Romanos 5,19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Adão nos deu essa dívida, mas olha o restante desse versículo, cara. Assim pela obediência de um, muitos foram feitos justos. Agora começa a iluminar essa questão da justiça de Deus revelada no Evangelho. Porque pela desobediência de um eu levei a dívida, fui condenado. Mas aí Deus sabia que nós nunca conseguiríamos pagar, a dívida é altíssima. Ele mesmo fala assim, eu vou pagar.
é o amor de Deus demonstrado por você. E Ele envia o seu único Filho, para que nos créditos dEle, na obediência dEle, você seja declarado justo diante de Deus. Como eu posso entrar diante de Deus? Como pode um pecador estar diante de um Deus que é santo? Você tem a resposta: a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Cristo Jesus, pelos seus méritos, Ele agora acredita na sua vida os seus méritos. Não é pela sua obediência, é pela obediência de Cristo Jesus. Não é pela sua vida santa, mas é pela vida santa de Cristo Jesus. E tudo isso é creditado, a obediência dele em nosso favor. Então, quando a gente olha para a cruz, gente, não pense só num lado só. Não pense só que é um pagamento de dívida, que é um pagamento de dívida. Ele quitou a nossa dívida na cruz do Calvário, aleluia por isso. Mas Ele fez mais ainda. Não só Ele pagou a nossa dívida, mas durante a sua vida, Ele obedeceu cada vírgula, cada cada pequeno stroke, diz no original, né? Da lei. Ele obedeceu toda a lei, Ele cumpriu toda a lei. Algo que era impossível para nós por causa do nosso pecado. Ele vem e cumpre no nosso lugar. E quando Ele vive, isso também é creditado em nós. É algo que paga a nossa dívida, mas é algo também que nos dá crédito. Olha o tamanho da obra de Cristo Jesus. E Ele fala: essa é a justiça de Deus que é vista no Evangelho. Olhem agora o que Lutero vai dizer então, depois que ele entende isso. Eu comecei a entender que a justiça de Deus significava aquela justiça pela qual o homem justo vive mediante o dom de Deus, isto é, pela fé. E isso é o que significa: a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Olha só, uma justiça passiva. Isso quer dizer que não é você que faz, não são as suas obras, não são os seus méritos, o seu crédito, não são a obediência à igreja, não é a obediência aos sacramentos, nada disso. É uma justiça passiva, com o qual Deus misericordioso, Ele é que faz o quê? Nos justifica pela fé. Como está escrito: aquele que pela fé é justo viverá. Aqui senti que estava nascendo completamente de novo, e havia entrado no próprio paraíso através dos portões abertos. E a reforma protestante vai acontecer. Por quê? Porque na reforma, um período antes da reforma, como é que você adquiria méritos e créditos para estar diante de Deus? Compre as indulgências. A igreja romana fazia um papel, o Papa escrevia um papel para você. Se você comprasse aquele papel, você teria 500 anos a menos do purgatório. Isso é história? É história. E John Tetzel, um dos maiores vendedores de indulgências, ele tinha uma célebre frase: toda vez que no fundo do cofre uma moeda cai, do purgatório uma alma sai. E Lutero, ele fala: se o Papa pode tirar alguém do purgatório, por que ele não faz isso por amor em vez de fazer isso por dinheiro? Porque ele entende que não é o dinheiro que você dá, não é as orações que você faz, não é o culto que você vai, a missa que você vai, as reuniões que você vai, que faz você aceito diante de Deus. Existe um evento só que faz você aceito diante de Deus, que é a cruz do Calvário. Esse é o evento no qual as portas se abrem para você entrar no Santo dos Santos. É esse evento que rasgou o véu, abriu o caminho para que eu e você entrássemos. É a cruz de Cristo, e ela somente são os méritos dele, o crédito dele, que é imputado, que é creditado na nossa conta. Percebe? Essa é a justiça de Deus no Evangelho. Por isso que ele fala: quando eu entendi isso, eu entrei no paraíso pelos portões, porque eu não preciso mais temer estar diante de Deus. Eu não preciso mais temer com a morte que está rondando aqui com a peste bubônica. Eu não preciso mais temer de estar diante do trono, porque esse trono para mim não é um trono mais de julgamento, mas é um trono da graça de Deus. É ali que eu corro e encontro perdão. É ali que eu corro e encontro nele a graça que é para a minha vida. Percebe? Agora eu entro diante da sua presença com alegria. É no Evangelho. A antiga aliança, ela falava assim: a lei diz: faça assim e você viverá. E nunca é feito, porque você não conseguia fazer. Mas a graça diz: creia nisso e tudo já foi feito. Aleluia. Porque o texto vai dizer o quê? Olha o que o texto diz:
Verso 17 então, porque visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho como? De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Não é mais pelas obras que você vive como na antiga aliança. Faça isso e viverá. Obedeça a minha lei, obedeça e você vai viver. Agora, para você viver, você faz, porque nem isso é a gente que faz. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus, mas apenas creia e tudo já está feito. Mas tão simples assim. Essa é a força da cruz de Cristo. Essa é a força do sacrifício, perceba isso. É a força do Calvário, que Ele pega todas as minhas dívidas e as suas e que liquida. E não só isso, nos dá crédito para estarmos diante de Deus. Porque Adão no jardim, ele precisava obedecer. E essa aliança das obras, ela se estende. Abraão, foi estendida a ele obedeceu. Foi justificado pela fé, mas ele obedeceu. É regulamentado em Moisés com 613 leis da lei mosaica. E aí todos nós dançamos, porque Tiago fala assim, você quebra uma lei, um mandamento você quebra todos eles. Essa é a unidade da lei. Você peca em um, erra em um, os outros 612 caem junto. Então não adianta falar assim, não pastor, eu não mato. Ah, mas e os outros 612? Na lei diz, você já usou roupa com tecido misturado? Algodão e poliéster? Já usou? Então você quebrou a lei. Ah, mas por que eu não posso vestir isso? Porque Deus assim separou um povo e Ele não podia fazer isso. Ele é o legislador, Ele faz a lei que Ele quer. E Ele fez uma das leis é essa, você não pode usar roupa com tecido misturado. E eu tenho certeza que você não tem 100% algodão aí vestido, talvez tenha, né, mas alguma coisa misturada. Então você quebrou a lei, quebrou essa lei, quebrou não matarás. A lei é assim, estamos condenados. Então faça isso e viverá. Agora em Cristo, creia em Jesus, é por meio da fé e tudo já foi feito. Tudo aquilo que é exigido de nós para sermos aceitos, foi feito na cruz do Calvário e na vida e na obra de Jesus Cristo. Nós somos então, gente, declarados justos. Essa é a justificação. Isso é o que significa justificação. E ela vai aparecer direto em Romanos. Em vários momentos vai aparecer justificação. Por isso a gente tem que falar sobre isso, porque vai aparecer. Quando você vê justificação, você fala assim, mas o que é? Será que eu me tornei justo? Nós não vamos falar, você não se tornou justo, você foi declarado justo. É diferente, tudo bem? A justiça não é sua, não vem de você. A justiça vem de Cristo, ela é de fora, é externa e ela é creditada para você. Então você é declarado. Então um dia, quando você estiver diante de Deus, você vai tremer o joelho. Ai, vou estar diante de Deus agora, Ele vai me julgar. Devíamos tremer mesmo. Mas quando você olha para a cruz, quando você olha para o Calvário, você vê o teu Redentor. Quando você olha aquela figura que o mundo não dava nada, que o mundo virava o rosto, quando você vê aquele homem dilacerado sobre o madeiro, e você fala, ali está a justiça de Deus, ali tudo que Ele fez está sendo colocado na minha conta, minha dívida Ele está quitando e os créditos Ele está me dando, e quando eu chegar diante de Deus, eu chego por meio de Cristo Jesus, o meu Senhor e meu Salvador, e eu vou ouvir, e você que está em Cristo, vai ouvir uma palavra, vinde benditos, entrai no reino preparado para vocês, vinde e comei da árvore do fruto, da árvore da vida, que está no meio do jardim, e você vai ser bem-vindo no reino de Deus, por causa de Cristo Jesus, o amado Redentor, que nos declara, nós não somos justos, mas Ele fala, eu os declaro justo, porque eu paguei, eu creditei toda a minha santidade, a minha virtude, na vida da minha igreja, porque eu os represento. Adão representava a humanidade, Cristo representa a sua igreja, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o cabeça do corpo, e os benefícios da cruz, vêm sobre o seu corpo, vêm sobre nós. Então naquele dia, por isso que o autor de Hebreus fala assim, entre com ousadia pelo novo e vivo caminho. Quando a gente teria que
que nem entrar. Você não pode entrar se não for pelo vivo e novo caminho. Quando você devia morrer de medo de estar diante de um Deus santo, você sendo pecador. Mas aí quando eu tenho Cristo, e o autor de Hebreus fala, entre com ousadia. Respire o ar fresco do sacrifício de Cristo. Maravilhoso, terrível, mas maravilhoso. Noite de trevas, mas o céu se abre. Esse paradoxo, mas nós vamos então entrar por meio de Cristo Jesus, porque fomos declarados justos. Por isso que a gente prega que salvação não se perde, viu? Porque já foi declarado justo. Existe sobre você já uma sentença positiva, não sei se pode chamar de sentença, não sei se é assim que chama, mas um resultado do julgamento. Acho que é sentença, né? Já existe uma, e sabe o que é? Justificado. Justificado. Você não perde, justificado, o sangue te justificou. E como é que você recebe essa justificação? Por meio da fé. Como é que você recebe esses benefícios? Por meio da fé. No Evangelho nós temos a justiça de Deus, que Cristo ele pagou o meu pecado e me deu a vida eterna. E como eu recebo? Por meio da fé. O justo viverá pela fé. E nessa manhã, esse é o primeiro desafio que eu quero deixar com você nessa manhã. O que é que você está fazendo? Será que você está se esforçando para conseguir ser aceito por Deus? Será que você está fazendo obras, se esforçando para ser aceito? Faça boas obras, sim, você tem que fazer boas obras, mas não para ser aceito. Você faz boas obras como resultado do seu amor por Deus. Resultado daquilo que Ele fez por você, uma atitude de adoração. Não uma compra, não uma reparação. Vou fazer isso porque Deus fez isso por mim. No sentido de reparar algo, né? Mas eu faço por amor. Eu faço porque o seu Espírito agora habita dentro de mim. E Ele me move, me impulsiona a obedecer os seus mandamentos. Eu não obedeço para ser aceito. Eu obedeço porque eu estou nele. Porque Ele vive em mim. E o meu prazer agora, minha alegria é andar nos seus caminhos. Por isso que quando eu sou salvo, eu não fico pensando que eu vou cair na gandaia. Quando eu sou salvo, eu fico pensando, que maravilhoso Salvador. Como eu posso ofender o meu Redentor? Eu não vou deixá-lo. Eu não posso deixá-lo. Consigo deixá-lo. Para onde nós vamos? É só Ele que tem as palavras de vida eterna. Eu não posso deixá-lo. Ele é o meu Senhor. Ele é o amado da minha alma. Sem Ele eu não vivo, eu não respiro. Sem Ele não há propósito. Sem Ele eu sou apenas alguém que nasce, passa por essa vida e morre, e a eternidade está perdida. O que é que você tem feito para conseguir ser aceito? Nessa manhã eu quero desafiar, você não precisa fazer nada. Cristo fez tudo que Deus exigia de nós, para se fôssemos aceitos. Ele convoca você a crer. Ele exige você a fé. Fala, creia. Creia no que Cristo fez, e você será declarado justo diante de Deus. Enche o coração de alegria e fala assim: Deus, eu entro na tua presença, não mais com medo, mas saltando de alegria. Eu entro na tua presença agora regozijando no meu Salvador. Por isso que eu amo a mensagem da cruz, e até morrer eu vou proclamar, porque essa mensagem ela me deixa entrar no Santo dos Santos, ela me faz aceito diante de Deus. É a justiça de Deus no Evangelho por meio da fé. Então você nessa manhã que está lutando para ser aceito, se renda e creia. Se renda aos pés do Salvador e creia no seu sacrifício que fez por você. E o meu segundo desafio é para você que já se rendeu, que já crê, já é justificado. Querido, viva de acordo com a sua justificação. A justificação é pela fé. A santificação envolve obras. A caminhada com Cristo envolve sim um morrer para si mesmo. Envolve sim o crucificar da própria carne. Envolve sim um despojar dos próprios desejos. Existe sim um crucificar. Essa é a santificação. A justificação é pela fé. A santificação é pela fé e pela obediência. Então viva de acordo com essa justificação. Saia daqui e fale assim: olha, eu tenho uma mensagem e eu a vou proclamar. Vou proclamar com meus lábios. Vou amar meu próximo. Vou ser mais bondoso com a minha família.
vou ser mais justo com meus funcionários, vou ser mais ativo para com o meu patrão, eu vou andar como meu Salvador quer que eu ande. Você que crê, viva conforme a fé que você professa. E essa é a minha oração também para essa igreja, que essa igreja continue a professar essa fé, continuar proclamando o Evangelho e vivendo uma vida santa. Queridos, essa tem que ser a nossa marca, a pregação do Evangelho, uma vida santa, dentre tantas outras, é claro, sei, mas nós pensamos nesse caminhar com Deus, porque é aqui que Paulo está nos levando para Romanos. Ele vai nos levar a entender essa justificação, essa ação de Cristo, e depois na parte prática, ele vai entrar então com a santificação e com tudo aquilo que a gente deve fazer. E aí nós vamos ter que entender essa mensagem por completo, mas nós vamos caminhando de passo a passo. Semana que vem nós vamos entrar de fato no bloco 1 sobre o pecado, né, no capítulo 18 em diante, e aí segure-se, porque vai ser apertado. Mas lembre-se, Paulo já está falando assim, da justiça de Deus no Evangelho. Nós vamos ver a decadência do pecado, é claro, como é horrível o que ele fez conosco, mas ali por trás, atrás da sua mente, ele deixa sempre aceso esse ensinamento, a justiça de Deus revelada no Evangelho, as obras de Cristo imputadas para mim. E aí nós vamos chegar no grande momento da salvação nos capítulos posteriores. Vamos orar, queridos, baixe sua cabeça comigo. Eu quero então mais uma vez agora dar uma oportunidade para você responder a esses dois desafios. O primeiro deles, se você então nunca se rendeu a Cristo, está procurando fazer coisas para ser aceito por Deus, o teu esforço acaba hoje, porque você não vai mais no seu esforço, você vai agora na obra de Cristo. É Ele, é a obra dele, apenas creia. Creia que o seu sacrifício perdoa os seus pecados, paga a sua dívida. Creia que o seu sacrifício te dá méritos diante de Deus. E é só Ele, ninguém mais te dá méritos. Não são os santos que te dão méritos. A graça salvadora é somente por meio de Cristo Jesus. Então nessa manhã, entregue tua vida a Jesus. Fala: Jesus, eu me rendo aos teus pés. Eu creio, me perdoa pelos meus pecados. E o segundo é para você que já fez isso, fala: Jesus, Espírito de Deus, me ajuda, me fortaleça para que eu viva como justificado que sou. Para que eu viva essa vida que demonstre essa declaração de justiça, essa declaração de não culpado mais. Que maravilha.